força brasileira, garra desta gente. Oh, Dilma, coração valente, nada nos segura pra seguir em frente. Você nunca desviou o olhar do sofrimento do povo. Por isso eu te quero outra vez, por isso eu te quero de novo. Você nunca vacilou em lutar em favor da gente. Por isso eu tô juntinho do seu lado, tô com você e Lula pra seguir em frente. Mulher de mãos limpas, tô com você. Mulher de mãos livres, tô com você. Mulher de mãos firmes, vamos viver uma nova esperança, com muito mais futuro e muito mais mudanças. Dilma, coração valente, força brasileira, garra desta gente. Oh, Dilma, coração valente, nada nos segura pra seguir em frente. O que tá bom vai continuar, o que não tá a gente vai melhorar. O que tá bom vai continuar, o que não tá a gente vai melhorar. Um coração valente. Assisti ao longo da noite de ontem todas as intervenções e não vi uma discussão sobre o crime de responsabilidade, que é a única maneira de se julgar um presidente da República no Brasil. Os atos pelos quais eles me acusam foram praticados por outros presidentes da República antes de mim e não se caracterizaram como sendo atos ilegais ou atos criminosos. É muito interessante porque não há contra mim nenhuma acusação de desvio de dinheiro público. Não há contra mim acusação de enriquecimento ilícito. Eu não fui acusada de ter contas no exterior. Por isso eu me sinto injustiçada. Eu me sinto injustiçada porque aqueles que praticaram atos ilícitos, que têm contas no exterior, presidem a sessão que trata de uma questão tão grave como é a questão do impedimento de um presidente da República. Não se pode chamar de impeachment o que é uma tentativa de eleição indireta. Esta tentativa de eleição indireta, ela se dá porque aqueles que querem aceder ao poder não têm votos para tal. É importante reconhecer que é extremamente inusitado, estranho, mas, sobretudo, é estarrecedor que um vice-presidente, no exercício do seu mandato, conspire contra a presidente, abertamente. Em nenhuma democracia do mundo, uma pessoa que fizesse isso seria respeitada, porque a sociedade humana, ela não gosta de traidor. Eu tenho ânimo, força e coragem suficiente para enfrentar, apesar que com um sentimento
de muita tristeza essa injustiça. Boa noite, companheiras e companheiros. Nós, do Partido da Causa Operária, queríamos chamar a atenção, porque infelizmente hoje nós não estamos começando uma campanha eleitoral. Nós, infelizmente hoje, não podemos dizer que nós estamos caminhando para eleger um candidato dos trabalhadores, um candidato do povo, para ser o próximo presidente da República. Nós temos uma situação ainda muito contraditória, e a gente que fala aqui tem que ter a responsabilidade e dizer a verdade para vocês. Nós, no dia de hoje, nós estamos numa situação muito difícil e nós temos que atentar para ela. No dia de ontem, esse fascistinha, esse golpista do Moro, essa justiça calhorda, cretina, mandou fechar o Instituto Lula. Um ato que é um verdadeiro ato de ditadura no nosso país. Mas a ditadura não se resume apenas a essa atitude. Nós vimos nas últimas semanas, aumentou o ataque aos jornalistas, aumentou o ataque aos sindicalistas. Aqui mesmo essa semana, uma juizeca ameaçou de multar os companheiros do MST e da CUT em mais de 50 mil reais. Nosso partido, há um mês, disse que era necessário que nós tivéssemos aqui hoje 40, 50 mil seguranças do companheiro Lula. E o que aconteceu? O presidente do nosso partido, o companheiro Rui Costa Pimenta, está sendo processado. O DEM e o PSDB estão pedindo a prisão dele. Nós vimos no campo, companheiros do Sem Terra sendo assassinados como se não fossem seres humanos, numa verdadeira chacina. Nós não estamos numa situação democrática. Nós não estamos aqui para comemorar eleições. Nós estamos aqui porque nós precisamos lutar e derrubar a verdadeira ditadura que está se impondo contra nós. É necessário ter clara essa situação. Por isso, companheiros, nós queríamos chamar a atenção que essa cidade aqui, que foi chamada aí fora como a República de Curitiba, está dando uma lição hoje. A companheira Bia falou aqui que ela é como professora, ela se sente bem diante de lições. Eu também queria, como professor, dizer que aqui hoje nós temos nessa praça mais de 50 mil professores. E todos vocês, professores sem terra, professores metalúrgicos, professores sem teto, professoras e professores, nós estamos dando uma lição. A lição que nós estamos dando hoje é como a gente derrota o golpe. A gente não derrota o golpe com discurso. A gente não vai derrotar o golpe com voto no Congresso Nacional. Nós vamos derrotar o golpe colocando os coxinhas para correr na porrada e na marra, como nós fizemos aqui. Curitiba, golpistas, fascistas, não passarão! Golpistas, fascistas, não passarão! Golpistas, fascistas, não passarão! Golpistas. E aí, companheiros, eu queria, nós do PCO, ficamos profundamente satisfeitos em ver nessa praça as bandeiras do PCO, as bandeiras do PT, do PCdoB, tremularem juntas contra a ditadura do Temer e de todos os golpistas. Porque nós, ao contrário de muitos partidos que se dizem de esquerda,
não queremos construir o nosso partido, construir a luta pela revolução e o socialismo sob os escombros do PT. Nós temos claro que se os companheiros do PT forem derrotados, nós também seremos derrotados. Todo o povo brasileiro vai ser derrotado. Para encerrar, companheiros, nós estamos vendo o seguinte, mas não foi só nessa praça que nós demos uma lição. No último dia 28, toda a classe operária brasileira mostrou qual é o caminho para derrotar o golpe. O caminho para derrotar o golpe não é apenas a luta parcial contra a Previdência, contra a reforma trabalhista. A luta para derrotar o golpe é a greve geral até que o governo Temer vá embora. E por último, nós temos claro o seguinte: se nós queremos uma eleição democrática para poder votar no candidato do PP, no candidato do PCO, no candidato do PCdoB, nós não podemos querer que essa eleição seja feita por esse governo, por esses golpistas, por esse TSE, esse TSTF que está aí. Nós temos que colocar abaixo os golpistas e trazer de volta o governo que a maioria do povo brasileiro elegeu. Anula o impeachment, volta Dilma! Volta Dilma! Volta Dilma! Volta Dilma! Volta! Volta! Obrigado, companheiros. Já vamos encaminhar aqui também a próxima falação. Queria chamar
Finally this week, we turn to Brazil, where even the Amazon rainforest looks like it's gotten a wax. Now, President Dilma Rousseff has spent the whole week dealing with developments in a corruption scandal which threatens to undermine her entire government. Brazil's Supreme Court has approved an investigation into some of the country's top politicians. They're accused of taking bribes in exchange for lucrative oil contracts from the state-run oil company Petrobras. Now, when they say taking bribes, this isn't your standard $5 in an envelope left under a bench. Because Brazil's largest construction and engineering firms allegedly paid at least $800 million in bribes and other funds to secure contracts. $800 million! You'd need an amazing construction firm just to build a bench large enough to hide that bribe underneath. More than 30 members of Rousseff's ruling coalition are under investigation, so she took to the airwaves this week to try and calm people down. Você tem todo o direito de se... You have every right to get irritated and be worried, but I ask for patience and understanding because this situation is transitory. Is it? How is it transitory? Because unless you're about to flash the entire country with one of those memory-erasing sticks from Men in Black, I don't think people are going to forget about this. In fact, Brazilians weren't even listening to her speech for a pretty loud reason. Her critics had organized a kind of pot-banging protest, and I was in Sao Paulo, leaned out the window. It sounded like a football game. People were banging their pots, honking their horns. Fora! That's actually a real form of protest called Panelaço, which has been in South America for years and off-Broadway for decades. It's so entrenched, it's even taken place on the floor of Brazil's legislature. Do bom senso do povo brasileiro. Minha homenagem ao povo brasileiro. Now, I love everything about that, but the best detail there is the sign language interpreter. Even he is banging invisible pots in disgust. And if you think the Brazilians are overreacting to this story, there is one more thing you should know about Rousseff's involvement in this scandal. President Rousseff chaired the board of Petrobras for 7 years when much of the corruption is believed to have taken place. She's been cleared of any involvement in the scheme. How has she been cleared? She chaired the board of Petrobras while the bribes were... There's only one way to handle this. And now this! You're not denying there was a massive $3 billion Petrobras scandal. There was massive corruption involving Petrobras. You're not denying that, clearly. No. And are you denying that PT figures... No, hold on. Are you denying that PT figures, including the treasurer, your own party strategist, and your own former chief of staff, have been implicated in that? Enquanto não julgarem, eu não vou julgar. Não é meu papel aqui julgar ninguém, porque eu não vou dizer e não vou... Even people who've been arrested and charged, like the former treasurer of the PT. Eu não vou dizer... You won't comment on that? Não, eu You're não not vou... embarrassed that the PT Não has been é essa dragged in? questão. On this Petrobras scandal, you don't deny there was a Petrobras scandal. Não nego. Some might say, given you were the chair for such a long period and then Que president... eu devia saber. Some might say you either knew what was going on, in which case you were complicit, or you didn't know what was going on, in which case you were incompetent. Which of the two is it? Meu querido, esta é o tipo da escolha de Sofia que eu não entro nela, porque não é isso que acontece. Há uma diferença, e há no mundo inteiro, entre um conselho e uma diretoria executiva. Nem todos os membros da diretoria sabiam que aqueles diretores da Petrobras estavam fazendo, tinham mecanismos de corrupção e estavam se enriquecendo de forma indevida. Um dos únicos consensos entre ministros, advogados e procuradores na tumultuada sessão de ontem do Tribunal Superior Eleitoral era de que a entrevista concedida por Dilma Rousseff no dia do início do julgamento do pedido de cassação da chapa que encabeçava foi uma bomba. Para ela. Advogados ligados ao PT já se arrepiaram de a ex-presidente abrir o verbo sobre o caso que pode levar à perda de seus direitos políticos justamente ontem. Mas... quando diz que seu comitê financeiro custeou quase todas as despesas de Michel Temer, de jatinhos ao pagamento de salário de assessores, e foi responsável pelo grosso da arrecadação,
Dilma praticamente corroborou a tese de que Temer não teve a chamada responsabilidade objetiva por eventuais irregularidades no caixa. É um desastre completo essa entrevista agora, espantava-se um jurista simpático ao PT diante das declarações de Dilma, dadas ao jornal Folha de São Paulo. 2 ministros do TSE expressaram a mesma opinião. A defesa de Temer não deixará passar o sincericídio da ex-presidente. Vai utilizar a entrevista como prova na nova manifestação que poderá fazer nos autos com a reabertura do prazo. Outro revés lamentado pelos petistas foi a decisão de ouvir o marqueteiro João Santana e sua mulher, Mônica Moura. Os dois, que tiveram as delações homologadas ontem, podem corroborar o que disseram os delatores da Odebrecht sobre pagamentos feitos pela empreiteira no exterior para as campanhas dilmistas. Resultado foi melhor que a encomenda, avalia Planalto. No Palácio do Planalto, o resultado ontem foi considerado melhor que a expectativa. A reabertura da fase de oitivas, avaliam aliados do presidente, complica apenas Dilma. E o adiamento sem prazo para que o caso volte ao plenário praticamente selou a ausência de Luciana Lócio do julgamento. Ela é considerada um possível voto pela cassação da chapa, sem perda dos direitos políticos de ambos, desfecho que só prejudicaria Temer. Vera Magalhães. O Estado de São Paulo. Editado por Folha Política. Que satisfação! Tudo bem com a senhora? Tudo bem, Carlos Alberto. Minha paciência tá mais curta que mini saia de anã! Tá? Não tô boa hoje, não tô boa! Bem fora, eu já vi que a senhora tá nervosa. O presidente da República nos Estados Unidos e vê o que acontece com quem grampear. É por isso que eu vou tomar todas as providências cabíveis nesse caso. Não é só por causa da presidência da República, não. A presidência da República é muito importante. Mas é por outro motivo. Porque se eu não tomar providências, se alguém pode me grampear sem autorização da Suprema Corte, que a lei estabelece que é a única autoridade que pode deixar que me grampeiem, o que vai acontecer com o cidadão ou a cidadã comum? O reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e uma aluna foram indiciados pela Procuradoria da República por promover atos contra o impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Eles são acusados de utilizar o patrimônio público para interesses político-partidários. A reportagem é de Viviane Nascimento. A liberdade de expressão e manifestação é assegurada pela Constituição Federal. Direito que parece ameaçado. Claramente, todo esse processo é uma perseguição aos movimentos sociais, a um setor mais à esquerda. Thaís e o reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Roberto Lerrer, foram indiciados pela Procuradoria da República por improbidade administrativa, ao promover atos no ambiente acadêmico, um deles realizados aqui nessa praça, em frente a um campus da universidade, contra o impeachment da presidenta Dilma, considerados na denúncia como de caráter político-partidário. A estudante nega que tenha havido qualquer irregularidade nas atividades. Foi numa praça pública, assim, e foram várias pessoas de dentro e de fora da universidade. Então, acho que a iniciativa da reitoria e todo esse debate que foi promovido, eu acho que foi muito bom naquele momento. O procurador responsável pela denúncia já esteve envolvido em outras medidas polêmicas no Estado, como a autorização para que psicólogos praticassem a chamada cura gay
e a notificação do Colégio Pedro II para que fossem retiradas faixas de protestos que, segundo ele, indicariam uma doutrinação ideológica dos estudantes. A atuação do procurador preocupa outros membros do Judiciário. O que uma ação desta demonstra é a falta de concepção de pluralidade, né, que é fundamento da República, e uma concepção totalitária de imposição ao outro de um pensamento único. Isto é perigoso, mas está neste contexto de ascensão do fascismo que nós estamos vivendo no Brasil no presente momento. Em nota, a reitoria da UFRJ declara que a publicação de moções e a realização de ato questionando o processo de impeachment da presidenta Dilma foram uma afirmação do compromisso da universidade com a democracia. Para o juiz João Damasceno, a população deve estar atenta. A sociedade não deve se assustar com isso, né? Porque essas medidas são tomadas muito mais para nos assustar, né? Mas devemos tomar cuidado para que elas não se transformem em regra. A ex-presidenta Dilma Rousseff, que foi afastada do cargo no final de agosto, foi escolhida como uma das mulheres do ano pelo jornal britânico Financial Times. Dilma aparece na lista ao lado de nomes como a primeira-ministra britânica Theresa May e a ginasta olímpica americana Simone Biles. Direto de Berlim, Flávio Aguiar comenta a repercussão desse anúncio. Vamos ver. Esta revista deu, digamos assim, um tapa de pelica, com luva de pelica, no governo Michel Temer, porque escolheu a ex-presidenta Dilma Rousseff como uma das mulheres mais importantes do ano de 2016, qualificando pela sua defesa do diálogo, do debate, da democracia, portanto. Dilma Rousseff está ao lado de personalidades como Hillary Clinton, artistas, ginastas, enfim, uma série de figuras femininas que se destacaram nos seus respectivos domínios durante este ano. É uma homenagem, digamos assim, sem que isso signifique que a revista esteja endossando as ideias de Dilma Rousseff, mas é uma homenagem bem merecida e mostra também o relativo isolamento a que está relegado esse governo ilegítimo que hoje reina no Brasil e que ameaça, inclusive, o Pacto Constitucional de 1988 com as suas reformas, emendas, etc., que visam congelar o país por 20 anos. Hoje, sexta-feira, o juiz Sérgio Moro está na Universidade de Heidelberg, uma das mais tradicionais aqui do país, para dar uma palestra num seminário acadêmico sobre luta e iniciativas contra a corrupção. A presença do juiz motivou uma série de protestos. Até uma carta foi enviada ao professor anfitrião, professor Dr. Marcos Pullman, a partir do Brasil, por professores universitários e juristas, denunciando atitudes inconstitucionais, atitudes ilegais do juiz, inclusive alertando para o fato de que ele ajudou a criar o clima adverso à presidenta Dilma Rousseff. Também houve protestos que partiram aqui da Alemanha, aqui mesmo de Berlim, o grupo que eu acompanho, o chamado Berlim contra o Golpe, enviou também cartas
ao professor Marcos Pollmann, com cópias para o reitor da universidade e o pró-reitor de assuntos internacionais, apontando o fato de que o juiz também cometeu uma série de irregularidades do ponto de vista legal nos processos que lidera. Há também manifestações que estão sendo previstas na própria Heidelberg, dentro e fora do lugar da conferência, sob a forma de perguntas, cartazes, etc., protestando e solidarizando-se com sindicatos brasileiros. Até uma delegação de sindicalistas alemães que deve comparecer a estas manifestações. Flávia Aguiar, para a TVT, direto de Berlim. No passado, com as armas e hoje com a retórica jurídica, pretendem novamente atentar contra a democracia e o Estado de Direito. Esse é o segundo julgamento a que sou submetida em que a democracia tem assento junto comigo no banco dos réus. Na primeira vez, fui condenada por um tribunal de exceção. Daquela época, além das marcas dolorosas da tortura, ficou o registro em uma foto da minha presença diante dos meus algozes, no momento em que eu os olhava, de cabeça erguida, enquanto eles escondiam os rostos com medo de serem reconhecidos e julgados pela história. Hoje, 4 décadas depois, continuo de cabeça erguida, olhando nos olhos dos meus julgadores. E não tenho dúvida que também, desta vez, todos nós seremos julgados pela história. Aproveito o 1º de maio para falar sobre a terceirização. Sei que é importante regulamentar o trabalho terceirizado no Brasil, para que 12,7 milhões de trabalhadores terceirizados tenham proteção no emprego, direitos trabalhistas e previdenciários e garantia de um salário digno. Regulamentar a terceirização significa também maior segurança para o empregador. A regulamentação do trabalho terceirizado, porém, ela precisa manter a diferenciação entre atividades fins e meio nos vários setores produtivos. É preciso assegurar ao trabalhador a garantia dos direitos conquistados nas negociações salariais. É preciso proteger a previdência social da perda de recursos e, assim, garantir sua sustentabilidade. O meu governo tem o compromisso de manter os direitos e as garantias dos trabalhadores. Está em marcha um golpe de Estado no Brasil? Nós, do Partido da Causa Operária, denunciamos a tentativa da oposição de direita ao governo do PT de criar, na imprensa e nas ruas, o clima necessário para a derrubada do governo. Uma verdadeira tentativa de golpe de Estado. Lançaram mão de diversos expedientes para alcançar seu objetivo. Da campanha pelo impeachment às manifestações de rua em que o Fora Dilma se unia aos pedidos de intervenção militar. A direita reacionária e golpista tentou conquistar as ruas. A situação, no entanto, chegou a um impasse. E o motivo é simples. O golpe contra o PT precisa ter, pelo menos, a aparência de que é apoiado pela opinião pública e precisa ser realizado no momento culminante da rejeição ao governo. Esse momento não chegou. As mobilizações de rua convocadas pela direita não adquiriram um impulso suficiente e foram, por enquanto, deixadas de lado. Agora, depois do fracasso temporário da campanha pelo impeachment, a direita lançou na imprensa uma campanha que visa colocar Lula e o PT na ilegalidade. O PCO não apoia a política do PT e do seu governo. Nunca apoiou. Mas não pode se calar diante deste atentado contra as liberdades democráticas de todo o povo. Os professores, que lutaram em defesa dos seus salários e contra os ataques dos governos tucanos, mostraram que a direita não quer acabar com a corrupção, mas destruir a saúde, a educação e etc. Mostraram também que se os trabalhadores se organizarem e se mobilizarem, a direita será obrigada a recuar.
À frente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha reforçou o mecanismo do golpe de Estado que, para ser bem-sucedido, precisa também passar por cima dos direitos democráticos da população e destruir as conquistas dos trabalhadores. O governo do PT tornou-se um refém da direita. Por um lado, está amarrado a proposta de ajuste fiscal feita por um elemento do Bradesco, o ministro da Fazenda Joaquim Levy, e ficou sem iniciativa nenhuma devido à crise econômica. Por outro, ficou completamente paralisado pela ofensiva da República do Paraná, uma operação da direita para tentar envolver o governo em denúncias de corrupção, usando a pressão da imprensa e acusações extorquidas por meio da delação premiada. A ação da direita ficou evidente também pela sua tentativa de aprovar uma lei da terceirização contra os trabalhadores e a redução da maioridade penal. Uma lei defendida por aqueles que chegaram a afirmar que é preciso mais presídios e menos escolas, quando o Brasil já tem, proporcionalmente, a maior população carcerária do mundo. Contra a direita inimiga do povo, o PCO chama a lutar por uma Assembleia Constituinte de verdade, em defesa dos direitos democráticos e das grandes reivindicações populares. Contra a redução da maioridade penal, é preciso lutar também pelo fim da polícia militar, assassina do povo pobre e negro nas periferias de todo o país, e por uma mudança geral no sistema judiciário e carcerário. Temos que defender os direitos democráticos do povo, acabando com o monopólio dos meios de comunicação, com o fim das concessões de rádio e TV. Temos que lutar para que haja plena liberdade de organização política, pelo fim dos obstáculos à criação de novos partidos e contra a imposição da cláusula de barreira. É preciso mobilizar e unificar a luta dos trabalhadores, seus sindicatos, partidos e organizações para enfrentar a tentativa abertamente ditatorial da direita, que não consegue mais se eleger, de redefinir o poder político por fora das eleições. É preciso lutar pelo cancelamento de todas as privatizações, estatizar a Petrobras, as empreiteiras e todo o setor petrolífero, criando um monopólio estatal controlado pelos trabalhadores petroleiros em nome de todo o povo brasileiro. É preciso defender os direitos dos trabalhadores contra a terceirização, contra os ajustes do governo e o ataque às leis trabalhistas. Defender os empregos, reduzindo a jornada de trabalho para 35 horas semanais. Exigir reajuste automático dos salários de acordo com a inflação e defender o salário mínimo vital, que hoje não pode ser inferior a R$ 3.500. Para colocar em prática esse programa, pela revolução, pelo governo operário e pelo socialismo, é preciso avançar na construção de um partido operário, a principal ferramenta da classe trabalhadora na luta contra o capitalismo. Venha você também fazer parte dessa revolução. Filie-se ao PCO para construir uma nova perspectiva para o Brasil. Participe da conversa online, após o programa, no portal do PCO, www.pco.org.br. Eu queria cumprimentar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Cumprimento todas as senadoras e os senadores, as deputadas e os deputados, os presidentes de partido, as lideranças dos movimentos sociais, as mulheres e os homens de meu país. Hoje, o Senado Federal tomou uma decisão que entra para a história das grandes injustiças. Os senadores que votaram pelo impeachment escolheram rasgar a Constituição Federal. Decidiram pela interrupção do mandato de uma presidenta que não cometeu crime de responsabilidade. Condenaram uma inocente e consumaram um golpe parlamentar. Com a aprovação do meu afastamento definitivo, políticos que buscam desesperadamente escapar do braço da justiça tomarão o poder unidos aos derrotados nas últimas 4 eleições. Não ascendem ao governo pelo voto direto, como eu e Lula fizemos em 2002, 2006, 2010 e 2014. Apropriam-se do poder por meio de um golpe de Estado. É o segundo golpe de Estado que enfrento na vida. O primeiro, o golpe militar,
apoiado na truculência das armas, da repressão e da tortura, me atingiu quando eu era uma jovem militante. O segundo, o golpe parlamentar, desfechado hoje por meio de uma farsa jurídica, me derruba do cargo para o qual fui eleita pelo povo. É uma inequívoca eleição indireta, em que 61 senadores substituem a vontade expressa de 54,5 milhões de votos. É uma fraude contra a qual ainda vamos recorrer em todas as instâncias possíveis. Causa espanto que a maior ação contra a corrupção da nossa história, propiciada por ações desenvolvidas e leis aprovadas e sancionadas a partir de 2003 e aprofundadas em meu governo, leve justamente ao poder um grupo de corruptos investigados. O projeto nacional progressista, inclusivo e democrático, que represento, está sendo interrompido por uma poderosa força conservadora e reacionária, com o apoio de uma imprensa facciosa. Vão capturar as instituições do Estado para colocá-las a serviço do mais radical liberalismo econômico e de retrocesso social. Acabam de derrubar a primeira mulher eleita presidenta do Brasil, sem que haja qualquer justificativa constitucional para este impeachment. Mas o golpe não foi cometido apenas contra mim e contra o meu partido ou os partidos aliados que me apoiam hoje. E isso foi apenas o começo. O golpe vai atingir indistintamente qualquer organização política progressista e democrática. O golpe é contra os movimentos sociais e sindicais e contra os que lutam por direitos em todas as suas acepções: direito ao trabalho e à proteção de leis trabalhistas, direito a uma aposentadoria justa, direito à moradia e à terra, direito à educação, à saúde e à cultura, direito aos jovens de protagonizarem sua própria história, direito dos negros, dos indígenas, da população LGBT, das mulheres, direito de se manifestar sem ser reprimido. O golpe é contra o povo e contra a nação. O golpe é misógino, o golpe é homofóbico, o golpe é racista. É a imposição da cultura da intolerância, do preconceito e da violência. Peço às brasileiras e aos brasileiros que me ouçam. Falo aos mais de 54,5 milhões de votos e pessoas que assumiram e consubstanciam esses votos, que os depositaram nas urnas, me aprovando pela segunda vez para a presidência da República Federativa do Brasil. Falo aos 110 milhões que participaram dessas eleições, que saíram de suas casas e que foram colocar o seu desejo, o seu interesse e aquilo que aspiram para o Brasil dentro da urna indevassável. Falo principalmente aos brasileiros que, durante o meu governo, superaram a miséria, realizaram o sonho da casa própria, começaram a receber atendimento médico, entraram na universidade e deixaram de ser invisíveis aos olhos da nação, passando a ter direitos que sempre lhes foram negados. A descrença e a mágoa que nos atingem em momentos como esse são péssimas conselheiras. Não desistam da luta, ouçam bem. Eles pensam que nos venceram, mas estão enganados. Sei que todos nós vamos lutar. Haverá contra eles a mais firme, cansável e enérgica oposição que um governo golpista pode sofrer. Repito, haverá contra eles a mais determinada oposição que um governo golpista pode sofrer.
Quando o presidente Lula foi eleito pela primeira vez em 2003, chegamos ao governo cantando juntos que ninguém devia ter medo de ser feliz, que ninguém devia ter medo de ter esperança, porque muitas vezes nós, lutando, conseguíamos conquistar essa esperança e transformá-la em realidade. Por mais de 13 anos, realizamos com sucesso um projeto que promoveu a maior inclusão social e redução de desigualdades da história de nosso país. Essa história não acaba assim. Estou certa que a interrupção desse processo pelo golpe de Estado não é definitiva. Não voltaremos apenas para satisfazer nossos desejos ou nossa vaidade. Nós voltaremos para continuar nossa jornada rumo a um Brasil em que o povo é soberano. Espero que saibamos nos unir em defesa de causas comuns a todos os progressistas, independentemente de filiação partidária ou posição política. Proponho que lutemos todos juntos contra o retrocesso, contra a agenda conservadora, contra a extinção de direitos, pela soberania nacional e pelo restabelecimento pleno da democracia. Saio da presidência como entrei, sem ter incorrido em qualquer ato ilícito, sem ter traído qualquer de meus compromissos, com dignidade, carregando no peito o mesmo amor e admiração pelas brasileiras e brasileiros e a mesma vontade de continuar lutando pelo Brasil. Eu vivi a minha verdade, dei o melhor de minha capacidade, não fugi de minhas responsabilidades, me emocionei com o sofrimento humano, me comovi na luta contra a miséria e a fome e combati a desigualdade. Travei bons combates, perdi alguns, venci muitos. E neste momento, me inspiro em Darcy Ribeiro para dizer: não gostaria, mais uma vez, não gostaria de estar no lugar dos que se julgam vencedores. A história será implacável com eles, como já o foi em décadas passadas. As mulheres brasileiras que me cobriram de flores e de carinho, peço que acreditem sempre que vocês podem. As futuras gerações de brasileiras saberão que na primeira vez que uma mulher assumiu a presidência da República, a presidência do Brasil, o machismo e a misoginia mostraram suas feias faces. Abrimos um caminho de mão única em direção à igualdade de gênero. Nada poderá nos fazer recuar. Neste momento, não direi adeus a vocês. Tenho certeza de que posso dizer até daqui a pouco. Ou eu ou outros assumirão este processo. Eu, a partir de agora, lutarei incansavelmente para continuar a construir um Brasil melhor. E tenho certeza que outras e outros assumirão no futuro um papel que está baseado na eleição direta, na escolha direta dos governantes pelo povo. Encerro compartilhando com vocês um belíssimo alento do poeta russo Mayakovsky. Não estamos alegres, é certo, mas também por que razão haveríamos de ficar tristes? O mar da história é agitado, as ameaças e as guerras haveremos de atravessá-las, rompê-las ao meio, cortando-as como uma quilha corta. Um carinhoso abraço a todo o povo brasileiro, às mulheres e aos homens do meu país. E um abraço especial a todos os homens e mulheres que compartilham comigo a crença na democracia e o sonho da justiça em todas as suas dimensões. Muito obrigado. Bom, companheiros, sobre a situação política nacional,
O grande tema, né? Grande farsa, na realidade, a gente deveria dizer, foi o julgamento da anulação da chapa, pedido da cassação da chapa Dilma Temer pelo TSE. O acontecimento ele é muito educativo, embora a maior parte das pessoas tenha se perdido no meio da tentativa de analisar. Primeiramente, né, a farsa fica demonstrada pelo fato de que esse julgamento ele foi pedido pelos golpistas como uma alternativa possível do golpe de Estado contra o governo da Dilma Rousseff. Naquele momento, foi o PSDB que entrou com o pedido de cassação da chapa. Eles não queriam cassar a chapa como primeira alternativa, porque logicamente eles achavam que a melhor solução seria colocar o Temer como presidente da República. Se cassasse a chapa, caçava os dois, aí ia ter que fazer um outro processo mais complicado. Então eles seguraram o processo lá, né? E o processo veio a ser julgado agora com outro conteúdo, que é o conteúdo da cassação do próprio Temer. E aí vários setores se colocaram contra essa cassação. Eles haviam estimulado porque já não interessava para eles. O importante dessa farsa, o que é? Que mostra que os julgamentos no Brasil, eles são julgamentos políticos. O cidadão senta ali e fala, não podemos caçar o Temer agora, ou não vamos caçar o Temer aqui no TSE, papapá, tem considerações políticas, ABC. Aí ele olha lá e fala assim, vamos derrotar o pedido com base em tal e tal argumento. O argumento, ele é um expediente para servir à conclusão política. Né? A gente viu aí, por exemplo, que juízes que apoiaram a Lava Jato, as arbitrariedades da Lava Jato, aí se transformaram em juízes meticulosamente legalistas na análise das provas contra o Temer. Caso do pessoal que votou contra a cassação. Né? Dois pesos, duas medidas. Se você quisesse caçar o Temer, aceitava as provas, tudo, aceitava na Lava Jato. No caso do Lula, por exemplo, é considerado como normal o que o Moro faz contra o Lula. E já no caso da cassação do Temer, já há outro critério e tudo mais. Quer dizer, nós estamos vendo aqui o que é efetivamente o judiciário. Não há lei. O que é um grupo de juízes que são políticos, eles tomam a decisão da cabeça deles, de acordo com os seus interesses políticos, os interesses políticos que eles defendem, e apresentam uma explicação jurídica para que não fique escandalosamente, o processo não pareça escandalosamente fraudulento. É só isso que acontece. Se esse julgamento fosse feito na época do impeachment, se a Dilma não tivesse sido cassada no Congresso, aquele processo tivesse fracassado, os mesmos que votaram ontem contra a cassação iriam votar a favor da cassação. Não está claro isso daí? Não está absolutamente claro? Por isso é muito nocivo que muita gente fique embelezando esse processo. Não, porque fulano, né? Nossa, eles votaram o Temer contra o Temer, a favor do Temer, papapá, e fulano disse isso, e fulano disse aquilo, não tem nada a ver. Os que estavam a favor da cassação tinham motivos políticos para estar a favor, e os que estavam contra, idem. E mais ou menos o resultado que saiu era previsível, dada a composição do TSE,
que foi modificada pelo Temer recentemente, né? Introduziu 2 juízes e tudo mais. Não tem nada a ver com a prova, falta de prova, a legalidade, a inocência, a culpabilidade, nada. Não tem nada a ver com nada disso. Assim como o Tribunal de Curitiba, né? Uma coisa que é interessante, diante dessa falta de legalidade, de Estado de Direito grotesco, é que a esquerda fique apoiando e encobrindo esse tipo de coisa, né? Então, a esquerda fala assim, setores da esquerda, principalmente a esquerda golpista, né, que pediram a cassação da Dilma, a cassação da chapa. Uma questão política. Eles querem a cassação e estão dispostos aí a obter isso daí pelo meio do julgamento político do TSE. O que é diferente, por exemplo, da pessoa que se defende. Se você for levado a um tribunal político, você pode denunciar que o tribunal é político e também se defender, porque finalmente vão acabar julgando e, de alguma forma, você está denunciando o que está acontecendo ou se defender. Agora, você pedir para um tribunal político que adote uma determinada atitude e depois criticar esse tribunal por não adotar a sua atitude, é perder completamente a bússola em termos políticos, né? O papel da esquerda tinha que ser de falar que o julgamento é absurdo, como é absurdo todo o processo golpista, que continua a manipulação do regime político, com aparência legal, mas de uma maneira totalmente ilegal, né? Que é um golpe de Estado, e rejeitar a farsa e denunciar o STF de conjunto simplesmente por ele existir, já começa por aí, né? Porque nós, do PCO, já falamos várias vezes que não tinha que ter esse STF. Isso daí é um tribunal que faz a lei. É um tribunal de terceira instância que julga a Constituição, destitui parlamentares, governos, pessoas eleitas, etc. e tal. E a gente sempre foi contra a existência desse tipo de tribunal, né? Muita gente acha meio estranho esse posicionamento porque as pessoas têm uma tendência a sacramentar aquilo que existe, mas a maior parte das coisas que existem não merecem ser sacramentadas. Tudo são manobras antidemocráticas que foram sendo feitas, às vezes muito tempo atrás, né? Mas que não têm legitimidade e nunca deveriam ter existido. Então, a grande lição que fica do julgamento é isso daí. Nós temos no Brasil uma quantidade enorme de tribunais que são puramente políticos, se é que não são todos, efetivamente. As pessoas decidem com base nos seus interesses. Não tem uma lei, não tem o império da lei, não tem o império do direito, não tem o Estado de Direito que todo mundo quer colocar. Nós já falamos isso diante do golpe e nós assinalamos que o golpe iria aprofundar essa situação, né? Na medida em que os juízes que já fazem o que querem, com a ofensiva direitista do golpe, se sentiriam à vontade para aplicar medidas cada vez mais duras contra os trabalhadores, contra a população, etc. e tal. É falsa a acusação de que a presidenta Dilma cometeu pedalada fiscal com um atraso do repasse de 3 bilhões e 500 milhões de reais do Tesouro ao Banco do Brasil para o Plano Safra. É o que demonstra laudo assinado por 3 peritos do Senado Federal. De acordo com João Pederiva, Diego Alves e Fernando Rincon, designados pela Comissão de Impeachment do Senado para analisar as acusações contra a presidenta, não foi identificado que Dilma Rousseff tenha contribuído para que ocorressem atrasos nos pagamentos. Ainda conforme os peritos, a presidenta agiu para liberar créditos suplementares sem o aval do Congresso e 3 dos 4 decretos de créditos analisados são incompatíveis com a meta fiscal. A defesa da presidenta argumenta que esses decretos não impactaram no cumprimento da meta fiscal, pois serem somente adotações,
sem envolver a execução financeira dos gastos. Em entrevista à Rádio Guaíba, a presidenta declarou que a perícia feita a pedido da comissão do impeachment do Senado mostrou que ela não cometeu crime de responsabilidade, o que torna o processo de afastamento um golpe. A presidenta Dilma Rousseff também concedeu entrevista a um grupo de jornalistas mulheres da agência pública e afirmou que está em discussão, ainda sem consenso, a convocação de um plebiscito para consultar a população sobre novas eleições antes de 2018, caso ela retorne ao cargo. Dilma falou também sobre machismo, impeachment, governo Temer e fez duras críticas ao PSDB, que, de acordo com ela, cometeu um gravíssimo equívoco político ao estimular movimentos que propõem questões inadmissíveis. Em trecho da entrevista, Dilma afirma que nas manifestações pró-impeachment, o setor da oposição que mais perdeu foi o que tradicionalmente tinha um projeto, como o PSDB, que cometeu um gravíssimo equívoco político ao caminhar para a direita. Endireitou, disse a presidenta, não só do ponto de vista dos projetos econômicos ou políticos, endireitou do ponto de vista dos valores, se misturou no movimento e deu força a ele, e estimulou, organizou e propôs um movimento que era baseado em algumas questões inadmissíveis. Como é que o PSDB se mistura com um movimento que defende o golpe militar? Ao comentar o processo de impeachment, a presidenta disse que orquestraram seu afastamento logo depois de sua eleição, com o pedido de recontagem de voto e de auditoria na urna eletrônica. Depois disso, afirma Dilma, apoiam a ida para a presidência da Câmara do senhor Eduardo Cunha, que tem uma pauta eminentemente de direita e que faz talvez o processo mais grave no Brasil, que foi tornar o centro hegemonizado pela direita, rompendo com uma tradição centro-democrática que vem desde a redemocratização. Dilma critica ainda o governo de Michel Temer e a relação com Cunha ao comentar a guinada do PMDB para a oposição. O Jucá não mente quando diz que Michel é Cunha. Um dos grandes problemas desse governo é esconder o Cunha, porque o Cunha não é uma pessoa lateral deles, ele é o líder deles, líder em todos os sentidos. Dilma volta a denunciar o golpe no Brasil e alerta sobre os prejuízos para a democracia. Eu acho que é uma nova forma de retirar governos que criam descontentamento em relação à oligarquia econômica ou política, ou um grupo de interesses que se considera descontente em relação a alguma das características do governo em exercício. Aí o que eles fazem? Dão um golpe parlamentar. Tem uma característica: você tira o governo e mantém o regime democrático. Agora, tem um preço para se fazer isso. Você compromete as suas instituições, você cria cicatriz na sociedade. As jornalistas questionam: a senhora acha que pode acontecer em outros países? Acho que pode. Não só eu acho, como chefes de Estado da América Latina, todos temem isso, qualquer um. A entrevista completa você pode conferir no site apublica.org. Eleições diretas hoje não seria a vitória certa da extrema-direita com o argumento de que todos os políticos são ladrões? Não é, aí a proposta de anulação. Não é inútil lutar pela anulação do impeachment se o TSE tem a cassação da chapa na manga? Não podemos contar com o STF para anular o golpe e recolocar Dilma no poder. Diretas é impossível. Mais uma vez o povo está de mãos atadas? E se Dilma voltar? Ela também não teria dificuldade de governar como no caso de Lula, em uma possível eleição? Dilma voltando, ela não teria que lidar com o mesmo Congresso que está hoje impedindo o desenvolvimento do próprio golpe e a crise que está colocada? Aqui nós temos uma discussão de método. Que eu acho que as discussões de método elas são muito importantes para entender o método. Nós temos que julgar as palavras de ordem, né? Bom, primeiro, o PCO não é um partido que visa as eleições, em primeiro lugar. Não é um partido institucional. Nosso objetivo fundamental e a nossa crença é que é preciso mobilizar os trabalhadores e as massas
porque essa é a única maneira de resolver os problemas que estão colocados. Isso de um modo geral. Na atual situação, a experiência mostrou que não há nenhuma saída nem parcial fora da derrubada dos golpistas. Foi um golpe de Estado. Eles estão moldando o regime da maneira como eles querem. Ou você luta contra isso, ou você vai viver no mundo deles. E quem sabe que mundo que vai ser? Né? Você pode terminar sendo uma ditadura fascista, se a coisa desandar. Quer dizer, colocou-se claramente que não está em jogo aqui eleger fulano, escolher ciclano, papapá, mas uma luta de vida ou morte entre os trabalhadores e a burguesia. A burguesia quer aniquilar os sindicatos. As reformas são reformas duríssimas, né? Ninguém já tem a convicção de falar, não, o governo do Temer é igual ao da Dilma. Por pior que fosse o governo da Dilma, o governo Temer é um governo é um filme de terror. E a repressão vem crescendo, e inclusive tem a possibilidade do Bolsonaro aí ganhar uma eleição. Possibilidade assim teórica, né? Então, quer dizer, é um filme de terror. Então, quer dizer, o problema da mobilização das massas, ele se transformou num problema muito concreto. Ou a gente derrota o golpe, ou o golpe acaba com a gente. Ou a gente acaba com o golpe acaba com a gente. O PT está ameaçado de ir para a ilegalidade, os partidos de esquerda podem ser caçados, vão mudar todo o regime político. É uma ameaça real, que todo mundo está vendo. Bom, sendo assim, quando se trata da mobilização das massas, as palavras de ordem, elas valem pelo que elas colocam em perspectiva, pelo que elas possibilitam de desenvolvimento da luta. Então, nesse sentido, o abandono por todo um setor da ideia de que o golpe tem que ser derrotado, tem que ser derrubado, quer dizer, aceitando a retirada da Dilma no poder, bloqueia o desenvolvimento da luta contra o golpe. Você fala eleições diretas. Então, você já aceitou que a Dilma rodou. Se a eleição direta for derrotada, aí você fica de mãos vazias. A Dilma você já abandonou. A eleição direta não foi. Aí vamos falar, eleições para 2018. Se em 2018 os golpistas vão lá, puxa o tapete, não tem eleição, aí você fica na pior. Quer dizer, é uma política de zigue-zague que não vai para lugar nenhum. Tá certo? A nossa política não, é abaixo o golpe. Derrubar os golpistas. E toda a parafernália que eles criaram. A palavra de ordem da anulação do impeachment não é uma estação terminal. É uma estação de passagem. Se o STF não anular, não anulou. Serviu para a gente fazer propaganda de que o golpe tem que ser derrotado. Nós nunca dissemos que a gente depende do STF. A política de eleições diretas, por sua vez, depende do Congresso. Tanto que a gente viu, no dia 10 de maio, o Lindbergh foi lá e falou que tinha apresentado uma PEC. Bom, no que ele falou que tinha apresentado uma PEC, o público do ato lá no dia 10 de maio quase chorou, né? Tinha gente que fazia assim, puta merda, uma PEC. O que esse cara quer com essa PEC e tal? Quando você vê a coisa assim ao vivo, em cores, é desanimador. Porque é a PEC. Então, quer dizer, num certo sentido, é levar todo mundo para um beco sem saída. Chega uma hora que você fala, vamos, mas aí tem uma parede na frente. Aí você tem que voltar e arrumar outro beco, que vai ser... Agora vamos ganhar a eleição em 2018. Daí vai todo mundo, chega em 2018, o golpista ou acaba com a eleição ou fala, só pode ser eleito candidatos cujo nome começam por iniciais de C e L, Carmen Lúcia. Aí o cara olha e fala, putz, e agora? O que eu faço? Outro beco sem saída, aí volta. A nossa política não, ela não conduz a um beco sem saída. Ela vai por etapas. Então, por exemplo, o STF não julgou o negócio do impeachment. Então vamos exigir que eles falem alguma coisa e pressionar. Mas o que nós estamos falando de verdade é abaixo o golpe, vamos derrubar os golpistas e tal.
Isso é uma palavra de ordem subsidiária, não é uma palavra de ordem central. Tem gente que está no movimento da anulação que acha que a palavra de ordem central é anulação. Bom, tudo bem. Cada um tem que fazer a sua experiência. Para nós, não. Nós, inclusive, nós falamos claramente qual que é a nossa posição. A nossa posição é organizar um plano de lutas com manifestações parciais da classe operária, acumular forças, fazer agitação nas fábricas, até que seja possível, se coloque na ordem do dia, uma greve geral por tempo indeterminado para derrubar o governo golpista. E se houver uma greve geral por tempo indeterminado, né, a continuidade do governo vai ficar extremamente ameaçada. Não é uma proposta abstrata. Primeiro, já teve a greve geral de 24 horas. Já estão falando em greve geral de 48 horas. Bom, daí para você ir para uma greve geral de enfrentamento total contra o governo, explorando a experiência que os trabalhadores estão fazendo, não é um salto no abismo. É uma coisa real, dada a dimensão da crise e tudo mais. E, finalmente, se houver uma greve geral por tempo indeterminado, o governo tem que ser forte para aguentar. Não é tão simples assim. É bem provável que ele caia. Então, o pior de tudo que eu acho nessa questão das eleições diretas é que é a capitulação, é a política da parte dos malandros, tipo Ciro Gomes, é para acabar com o movimento contra o golpe. Ciro Gomes está totalmente voltado para as eleições de 2018, né? Agora, da parte do PT, é um recuo muito vergonhoso da luta contra a derrubada da Dilma. Pô, todo mundo sabe que, agora então, com a denúncia do Temer, a derrubada da Dilma parece um estupro. Sim ou não? Por que derrubaram a mulher? Por que ela fez? O outro é bandoleiro, está pagando todo mundo, comprou os deputados, todo mundo. O que a Dilma fez? Uma suposta pedalada fiscal. Quer dizer, fica cada vez mais... Bom, e aí tem o poderoso argumento de que a própria Dilma fala que tem que ser eleições diretas. Bom, aí acontece o seguinte, veja bem. Eu li recentemente um texto que eu achei muito interessante, que é um pedido de habeas corpus. Né? Então, escrito pelo Rui Barbosa, mais famoso jurista brasileiro. Aí ele fala o seguinte, que se uma pessoa está presa e ela decide abrir mão de determinadas coisas, confessar, etc. e tal, é uma prerrogativa dela. Né? Mas em se tratando do habeas corpus, não é uma prerrogativa da pessoa. É uma questão universal. Diz respeito a todo mundo, a liberdade de todos. Quer dizer, segundo ele, o habeas corpus, que é o principal instrumento, é muito importante para a situação atual, de liberdade dos presos, quer dizer, quando você vai preso, a justiça dá um instrumento para tirar a pessoa da cadeia se ele estiver preso indevidamente. Né? Claro que o Rui Barbosa não previu a Operação Lava Jato, mas enfim, ou ele previu, né? Então ele fala assim, é um direito universal, é um interesse universal, não importa se o preso quer ou não quer. Né? É uma defesa da liberdade em geral, da liberdade pública, da liberdade comum. Então o que acontece aqui também, o golpe não é propriedade privada, a resistência ao golpe não é um problema privado da Dilma. A resistência ao golpe é um problema de todos os brasileiros. Se a Dilma decidiu que não vale a pena resistir ao golpe, tudo bem, o que eu posso fazer? Mas eu não sou obrigado a aceitar o golpe porque ela acha que ela não deve resistir ao golpe. Então, senão seria assim. Você tem um golpe fascista,
Os fascistas estão aí para cortar a cabeça de todo mundo. E o presidente que foi derrubado pelos fascistas fala: não vou resistir ao fascismo. Daí vem um cara um esquerdista da época e fala: tá vendo? Nem o presidente quer resistir ao fascismo. Vamos todos apanhar juntos dos fascistas. Não. Por quê? Se ele não quer resistir, não resiste. Mas eu não sou obrigado a aceitar. Teve eleição no país. Como é que vai ser daqui para frente? Toda hora que a Globo não gostar do presidente, ela derruba? É assim que vai ser? Se é assim, então vamos largar dessa palhaçada de eleição, porque isso aí não vale mais nada. Que é o que está acontecendo já. Se a luta contra o golpe fracassar, a gente tem que se preparar para a próxima derrubada de presidente e tem que ser definido na rua, não na urna. Qual que é o sentido? O problema é o seguinte: você vive sob um regime de democracia parlamentar, digamos assim, eleitoral. Bom, o mínimo que se espera, nós não somos favoráveis a esse regime, que a gente acha que é um regime de opressão atenuado, digamos assim. Agora, se não vão respeitar nem isso daí, então qual é o sentido? Você tem que se mobilizar por meios abertamente revolucionários. É isso que a burguesia tem que entender. E a esquerda, mais do que a burguesia, tem que entender isso daí. A burguesia até entende. Por isso eles tentam manter as aparências. Eles sabem se o véu, né, de legitimidade, de acordo social que encobre o regime, for rasgado, o país vai para uma guerra civil. É isso que vai acontecer. Bom, num certo sentido, a nossa posição é: antes de guerra civil, vamos respeitar o que está colocado aí. Agora, se ninguém vai respeitar, a própria burguesia tem que entender que ela leva o país para a guerra civil. Porque é um jogo de trouxa, né? Você vai entrar no jogo, mas você não pode ganhar. Você pode pagar Você pode comprar o bilhete, mas você não pode. Se você ganhar, vem um cara e tira o bilhete de você, troca o bilhete e fala: não, isso aí você não podia ter esse bilhete e tal. Quem que vai aceitar esse jogo? O impeachment da presidenta Dilma foi inconstitucional, porque não houve crime de responsabilidade. E se foi inconstitucional, cabe ao Poder da República, Supremo Tribunal Federal, anular esse impeachment. Mas ele só será julgado pelo Supremo e anulado se houver pressão popular. É essa pressão popular que precisa acontecer. Nós vamos fazer um debate no próximo dia 21 de junho, pela anulação do impeachment. Um ato que será para a pressão do Supremo Tribunal Federal, para anular esse impeachment fraudulento que colocou o Brasil no estado de exceção. O Movimento Nacional pela Anulação de Impeachment e o Partido da Causa Operária chamam para esse evento. Vá se puder. E se não puder, colabore conosco na campanha financeira para arrecadação de recursos para o custeio dos ônibus. Nós precisamos da sua força. O Brasil precisa da sua força. No próximo dia 21 de junho, os comitês de luta contra o golpe e pela anulação do impeachment de todo o país realizam em Brasília um conjunto de atividades para exigir do STF que aprecie
o recurso da presidente Dilma Rousseff de anulação do impeachment fraudulento. Esta iniciativa reveste-se da maior importância nesse momento em que a direita, dona do golpe, age para trocar Temer por um novo presidente biônico, eleito indiretamente. Vamos reunir companheiros de todo o país em uma programação de luta e queremos que você, companheira, companheiro, participe conosco dessas atividades. Às 12h30, plenária debate com a participação dos companheiros Rui Costa Pimenta, presidente nacional do PCO, Paulo Pimenta, deputado do PT, Edva Aguilar, da coordenação dos comitês de luta contra o golpe e pela anulação do impeachment. Das 14h30 às 16h, atividades culturais e com grupos de todo o país. Às 16h30, ato no STF, contra o golpe e pela anulação do impeachment. Para levar companheiros de todo o país e sustentar essas atividades, estamos realizando uma campanha financeira nacional e precisamos da sua contribuição financeira e de milhares de outras pessoas. Contribua e participe conosco. Dia 21, vamos todos a Brasília. Fora Temer e todos os golpistas. Greve geral para derrotar as reformas contra os trabalhadores e todo o povo brasileiro. Pelo cancelamento do impeachment e pela volta da presidente eleita pelo povo brasileiro. Em Brasília, o Movimento Nacional pela Anulação do Impeachment da presidenta Dilma Rousseff realizou uma marcha até o Supremo Tribunal Federal. O ato encerrou uma plenária realizada na esplanada dos ministérios pela CUT, a Central Única dos Trabalhadores, em parceria com partidos de oposição e movimentos sociais. Veja na reportagem de Welson Kalinowski. O debate foi realizado no espaço do Servidor Público em Brasília. O presidente do Partido da Causa Operária lembrou que logo após a conclusão do impeachment de Dilma Rousseff, em agosto do ano passado, a Central Única dos Trabalhadores foi uma das primeiras entidades a defender a anulação do processo, mas que a luta diminuiu, pois foi preciso concentrar forças para barrar os diversos projetos de retiradas de direitos promovidos por Michel Temer. Rui Pimenta acredita que agora chegou a hora de retomar a pressão no Supremo Tribunal Federal. Legalmente seria a maneira mais fácil de dar uma saída democrática para a crise toda que houve no Brasil, né? Logicamente que nós sabemos que politicamente, como o STF é um órgão político, participou do golpe, etc. e tal, torna tudo muito mais difícil. Por isso nós falamos que é necessário fazer uma mobilização popular, pressionar o STF. De qualquer maneira, a pressão ela seria importante para desenvolver a luta contra o golpe. Pimenta lembrou ainda que a defesa de Dilma Rousseff protocolou, logo após o impeachment, um mandado de segurança no Supremo, citando a inconstitucionalidade de todo o processo e pedindo a anulação da decisão do Congresso por falta de provas de que houve crime de responsabilidade. A cobrança é para que o STF, que nunca se pronunciou a respeito, tome uma decisão. A própria equipe jurídica da Dilma tem uma ação bastante organizada e pediu a liminar. Nós, inclusive, chamamos o ato para reforçar o pedido da liminar. Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, representou os parlamentares de oposição no encontro. Segundo a deputada, a anulação do impeachment seria o caminho mais rápido para retirar Temer do Palácio do Planalto, mas que ainda é preciso insistir para que a Justiça investigue e casse o mandato do atual presidente por causa dos crimes de corrupção que ele cometeu. E, neste caso, o ideal seria a eleição direta antecipada. Sem dúvida nenhuma, é um caminho. Nós estamos defendendo as diretas já para um diálogo com a própria sociedade, até porque, durante o processo de impeachment, a própria presidenta Dilma Rousseff dizia que, mantido o seu mandato,
ou seja, derrotado o impeachment, ela encaminharia para o país uma proposta de eleições. Então, portanto, esta discussão das eleições já estava dada ainda antes do próprio processo do impeachment. Após a plenária, centenas de pessoas marcharam até o Supremo Tribunal Federal, simbolizando a luta para que o Brasil volte a ser um Estado democrático de direito. Boa tarde a todas as companheiras e companheiros aqui presentes. Bom, o nosso pobre Brasil, infelizmente, tem um péssimo histórico no que se refere ao respeito ao povo. O Brasil sempre foi um país governado por poucos para o bem-estar de poucos. É um país onde tivemos 3 séculos e meio de escravidão. 358 anos que o povo negro trabalhou de graça, ganhando um colchão e um prato de comida. Foi o último país a ter uma universidade pública, só no século XX que teve uma universidade pública. Todos os países da América Latina fizeram universidade primeiro que o Brasil. Porque o interesse da elite era mandar os filhos estudar fora, para quem tem uma faculdade, uma universidade no país. Então, nessa linha, sempre que ascende ao poder um governo progressista, ele é perseguido. E foi o que aconteceu com os governos Lula e Dilma. A Dilma foi retirada por um impeachment orquestrado por uma elite econômico-financeira daqui e de fora do Brasil, né? Um golpe parlamentar, um golpe que envolveu o sistema judiciário, um golpe que envolveu a mídia golpista, né? E retiraram a presidenta. A presidenta saiu sem nenhum crime que justificasse esse impeachment. Então, o impeachment sem mérito, o impeachment sem crime confirmado, é um golpe de Estado. E esse golpe de Estado jogou o Brasil no estado de exceção. Ou seja, a partir dessa grande quebra da democracia, que foi rasgar o voto do povo, desconsiderar a vontade popular e tirar do poder a presidenta que o povo elegeu, a partir daí abriram-se as portas para as mais diversas ilegalidades. Abriram-se as portas para a retirada de direitos, abriram-se as portas para a retirada de benefícios, direitos inclusive históricos, né? Já conquistados há décadas atrás. É um governo golpista que precisa ser retirado. E não basta gritar fora Temer, porque Temer é uma peça do golpe. Ele é uma ponte para o golpe. Na verdade, os verdadeiros arquitetos do golpe são aqueles que nem estão no poder ainda, estão de poder de forma indireta, que até tem interesse que o Temer caia. O que nós temos que lutar então? Se é golpe, se o impeachment foi golpe, a saída é anular o golpe, anular o impeachment. Aí muitos dirão, não, é impossível anular o impeachment. Como que vai anular o impeachment se até o judiciário está envolvido? O judiciário, né, o Supremo Tribunal Federal, tem como função zelar pela Constituição. E se o impeachment for inconstitucional, e eles é que zelam pela Constituição, eles têm que barrar o impeachment. Mas eles não vão barrar de livre e espontânea vontade. O mandato de segurança impetrado pela presidenta Dilma para anular o impeachment só vai ser julgado se o povo pressionar. Senão eles vão sentar em cima e deixar a coisa como está. Porque sabe-se lá se eles não estão sendo pagos pelo capital estrangeiro aí, né? Para que fiquem quietinhos e deixem o golpe avançar. Mas tem que haver a pressão popular. Até para que eles coloquem para essas pessoas que eventualmente estão pagando para eles fazer vista grossa. Peraí, eu não posso continuar nisso, o povo está me pressionando, eles vão me lixar. Então é isso que tinha que acontecer desde o início, a pressão popular para anular o golpe. Se o povo pressionar, eles vão cumprir a função deles, eles são pagos para isso com dinheiro público. E é mais fácil você pressionar ministros do Supremo do que parlamentares a votar a favor do povo. Eles não são obrigados a votar a favor de projetos que beneficiam o povo. Eles não são obrigados a votar contra projetos que tiram direitos. Porque eles estão atendendo outro povo brasileiro também, que é a elite, que é a burguesia. Não dá para criminalizar.
Ao passo que o Supremo não, ele tem que zelar pela Constituição. Então essa é a luta, é pressionar o Supremo Tribunal Federal. E nós vamos depois marchar até o Supremo e fazer um coro muito alto que nós queremos que anule o impeachment. Contra o impeachment, só 6 já derruba o golpe. Não é que nem julgamento americano que tem que ter unidade do júri. Todo júri tem que ser contra ou a favor. Não, é a maioria. 6 já é maioria. Se 6 ministros disserem não, esse impeachment foi um golpe, tem que ser anulado e a presidenta Dilma tem que retornar imediatamente ao poder, ela volta. Aí dirão, não, ela não quer voltar. Como não quer voltar se entrou com mais de um mandado de segurança para anular o impeachment? Como não quer voltar se ela faz palestra quase que dia sim, dia não, denunciando o golpe? Quer voltar sim, e não é por gana de poder, é por apreço pela democracia. Que a Dilma é democrata por excelência. E aqui não tem fã-clube de Dilma, não. Aqui tem fã-clube da democracia. Fã-clube de quem respeita o voto popular. A gente quer respeito pela urna. A gente vota e quer ser respeitado. Não é porque um playboy viciado em cocaína fala que ela não vai governar que vai ficar por isso mesmo. Que bota em contestação a chapa. Né? É um absurdo isso que está acontecendo no país. A gente tem que mostrar para o mundo que a gente tem sangue, meu Deus do céu. Vamos exigir a anulação do impeachment. Companheiros, primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês aqui hoje é que esse aqui é o primeiro ato público que é realizado aqui na Esplanada dos Ministérios depois da repressão criminosa do governo golpista contra o ato das centrais sindicais no dia 24. Depois da ocupação da capital federal, da Esplanada dos Ministérios, pelas Forças Armadas. Um ato completamente ilegal do governo golpista. Mais um ato ilegal do governo golpista. Então nós estamos realizando aqui o primeiro ato depois dessas barbaridades cometidas contra os direitos mais básicos, os direitos mais elementares do povo brasileiro. Companheiros, eu queria chamar a atenção de vocês para o sentido desse nosso ato. Alguém poderia se perguntar por que nós estamos fazendo um ato público pequeno, né, um ato debate, quando há no país, tem havido, durante todo o processo golpista, um conjunto de atos com dezenas de milhares de pessoas participando. Então pareceria um pouco, para algumas pessoas, um contrassenso a realização desse ato. Queria afirmar para vocês que não é assim. Né? Nós estamos atravessando um momento de maior crise do governo golpista. A crise é total. A parte mais importante dos elementos que articularam o golpe contra o governo do PT, contra o governo da presidenta Dilma, está atacando o governo e sendo obrigado a revelar uma série de casos de corrupção desse governo que teria subido supostamente em nome da moralidade pública. O governo, para muita gente, é um governo condenado, né? E ele pode cair a qualquer momento.
Essa crise, no entanto, ela se dá no meio de um vazio político. Uma parte da esquerda, uma parte até, digamos assim, expressiva da esquerda, se lançou numa campanha por eleições diretas, passando por cima da questão de que houve um golpe no país, há uma presidenta que foi eleita por 54 milhões e meio de votos e que não basta simplesmente tocar para frente como se nada tivesse acontecido. Mas a gente vê também que esses atos em favor das diretas, né, da parte de alguns bem intencionados, da parte de outros escondendo uma série de manobras políticas, eles também não apresentam nenhuma perspectiva. Né? Essa semana aqui aconteceu um fato que para algumas pessoas foi positivo, mas que para a maioria é uma desmoralização dessa campanha das diretas, que é que o chefe maior de todos os golpistas, que é o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso do PSDB, foi ao jornal dizer que as diretas seriam uma solução para a crise. Quer dizer, uma das alas mais importantes do golpismo, por demagogia, para fazer média com uma determinada parte do seu próprio partido que está em crise, para fazer média com a população, fala que as diretas são uma solução. Isso é uma desmoralização. Não há como você intervir na crise política profunda que existe no país, simplesmente levantando a palavra de ordem de diretas, que dá a impressão de que formaria uma frente única entre aqueles setores que foram contra o golpe, ou que sofreram o golpe, e os setores que deram o golpe. Então isso daí, logicamente, né, impede qualquer desenvolvimento político sério, impede uma luta séria contra o golpe através das diretas, e as diretas começam a aparecer até para alguns setores como uma solução diante da crise do governo golpista. Esse é o motivo pelo qual nós decidimos chamar esse ato aqui. Esse ato é uma tomada de posição dos setores mais conscientes, dos setores mais combativos contra o golpe, para apontar que a maneira de intervir na crise política é reivindicar que, diante de um governo falido, diante de um governo fracassado, que é o governo Temer, de um golpe que se encontra nesse momento numa situação de impasse, a solução é a anulação do impeachment e a volta da pessoa que foi, de maneira legítima, eleita para governar o país. Volta, Dilma! Volta, Dilma! Volta, Dilma! Volta, Dilma! Então, nós devemos considerar, companheiro, que nós estamos aqui hoje chamando a atenção de todas as pessoas que foram e que são contra o golpe de Estado, sobre qual é o caminho correto para seguir no que diz respeito à luta contra o golpe. Vamos ter claro uma coisa, companheiros. O golpe, ele não se resume, embora isso aí seja de uma importância colossal, à deposição de um presidente eleito. Ele visa operar uma profunda transformação no país. Nós não podemos, nesse momento em que o golpe atravessa um período de crise, abandonar a luta contra o golpe, abandonar, esquecer tudo que foi feito até agora, para perseguir uma proposta de eleições como se nada tivesse acontecido no país. As eleições, se eleições houver em 2018, porque elas não serão antecipadas, elas vão acontecer nas condições, na forma, no modo ditado pelos golpistas que estão trabalhando para
estrangular os sindicatos, esmagar os trabalhadores com a reforma trabalhista, que é a destruição da CLT, acontecerá no marco da liquidação das aposentadorias e vai acontecer no marco de uma reforma política que vai ser uma verdadeira mudança constitucional de conjunto feita no Congresso Nacional pelas costas da população. Então isso é uma miragem política, não é uma solução. A solução é mobilizar o povo, é organizar a esquerda, os sindicatos, as organizações operárias para impor uma derrota aos golpistas todos. E a derrota qual é? É a volta da pessoa que foi eleita para governar o país, porque nisso consiste o golpe. Não adianta, companheiros, tentar esquecer que houve um golpe de Estado no país. Não adianta. É uma ilusão que vários companheiros do PT, do PCdoB, de outros partidos que se posicionaram contra o golpe, estão vivendo. O golpe não vai embora. Os golpistas, eles não se deram ao trabalho de montar uma campanha gigantesca no STF, nos tribunais de primeira e segunda instância, no Congresso Nacional, com os governadores, para simplesmente chamar eleições mais ou menos democráticas e entregar o poder de novo para aqueles que eles derrubaram. Isso não vai acontecer. Sem derrotar os golpistas, nós não teremos condições de ter verdadeiras eleições no país. O cancelamento da eleição por meio de um ato, de uma quadrilha que se apoderou do Congresso Nacional, liquida com as eleições democráticas até que essa quadrilha, até que esses bandidos tenham sido completamente derrotados. Então, companheiros, o sentido do que nós estamos fazendo aqui hoje é isso. Nós reunimos com a maior dificuldade, porque nós não temos, né, o aparato da CUT, dos sindicatos, do PT, etc. e tal, um grupo de pessoas para deixar clara uma posição política que precisa ficar clara nesse momento de confusão. E essa posição política é que nós não podemos aceitar como mínimo do mínimo, em termos de direitos democráticos, que as eleições onde a esquerda ganhe sejam anuladas por um golpe dentro do Congresso Nacional, por uma campanha virulenta da imprensa comprada pelo capital estrangeiro, orquestrada de fora do país. Como mínimo, para quem fala em direitos democráticos, é preciso respeitar o voto popular. E essa é a nossa reivindicação fundamental aqui hoje em Brasília, na esplanada dos ministérios. Muito obrigado, companheiros. Gente, eu gostaria de passar um alerta para vocês e gostaria de pedir que vocês compartilhassem isso com o maior número de pessoas o possível. O Supremo Tribunal Federal está discutindo o caso do impeachment. É isso mesmo. Existe a possibilidade desse golpe de Estado ser anulado e o que está acontecendo é que a grande mídia está escondendo essa possibilidade. A grande mídia está tirando completamente o foco desse assunto exatamente para que o Supremo não tenha o poder de
digamos que anular o golpe. O que acontece, gente, é que o clamor popular é muito importante nessa hora e a grande imprensa está fazendo de conta que a Dilma não existe mais. Agora ficou mais do que provado qual que é a intenção do governo golpista: tirar direito das pessoas, criar PEC para poder congelar investimento em educação, congelar investimento em saúde, vender o nosso patrimônio para fora. Gente, é hora de trazer o clamor popular pro lado dos ministros do Supremo que querem anular o golpe. O que acontece é que eles não estão tendo coragem de assinar o golpe de Estado que aconteceu no Brasil. Então, gente, compartilhe essa ideia. Nós precisamos trazer de volta o pedido de anulação do golpe de Estado que aconteceu no Brasil. Lembrem-se, nós não podemos exigir dos ministros do Supremo que votem contra o golpe de Estado se a própria população aceitar o golpe de Estado. Nós temos que nos unir nesse momento, principalmente nas redes sociais, e pedir anulação do golpe de Estado que aconteceu no Brasil. Isso está nas nossas mãos. Não adianta depois a gente dizer que foram eles. Se nós não nos manifestarmos agora, os ministros do Supremo não vão ter autoridade pública para votar contra o golpe de Estado. Não vamos deixar para depois, porque cada vez mais está se tornando impossível reverter esse quadro de golpe no Brasil. Por favor, gente, compartilhem essa ideia com o maior número de pessoas o possível. É hora de pedir ao Supremo a anulação do golpe de Estado que aconteceu no Brasil. Muito obrigado. Eu assinei ação popular. Você assinou? Eu já assinei a proposta contra o impeachment da Dilma. E você já assinou? Meu nome é Guilherme, eu assinei a ação popular pela volta da democracia. E você já assinou? Boa noite, companheiras e companheiros. Em nome do Partido da Causa Operária, eu queria começar fazendo um convite a todos vocês. Eu queria convidar os companheiros a fazerem uma coisa que o companheiro Lula fez na semana passada, que a companheira Gleice e o companheiro Lindenberg, senadores do PT, também fizeram, que o companheiro Wagner, presidente da Central Única dos Trabalhadores, ele também já fez. Então eu queria convidar todos vocês a repetir os gestos desses companheiros que são liderança do nosso movimento e que são de luta. E eu vou fazer um convite, companheiro, que é que vocês façam como eles e assinem a ação popular que está sendo feita para exigir que o STF anule o impeachment da companheira Dilma Rousseff. Há uma campanha de companheiros do PCO, de companheiros dos comitês de luta contra o golpe, de companheiros do PT, para exigir o fim desse absurdo que foi o golpe de Estado, que depois de uma presidenta que não cometeu nenhum crime, que não roubou nenhum grampo do Palácio do Planalto, e colocaram numa dela uma quadrilha de ladrões comandada pelo Temer. O nosso partido, companheiro, em segundo lugar, nós queremos, como nós fizemos desde o primeiro momento, nos solidarizar com o companheiro Lula contra esse processo fraudulento. E nós queremos falar uma coisa muito clara, que é necessário que cada um de nós compreendamos. O problema com o Lula não é só o problema das eleições. Não estão atacando Lula simplesmente para tirar ele da disputa eleitoral em 2018. É muito pior do que isso. Estão atacando Lula, companheiros, porque essa quadrilha, na semana passada, votou a reforma trabalhista. Eles querem voltar. Eles querem voltar com a escravidão no país. Querem que a gente trabalhe 12, 14 horas por dia, com 15 minutos de almoço. Eles querem que as mulheres grávidas trabalhem em locais insalubres. Eles são escravocratas. Por isso, companheiro, o ataque não é só Lula. O ataque é a todos os partidos de esquerda. É os sindicatos, é o MST, é os companheiros
deputados. Aquele Congresso golpista não vai aprovar nada de interesse dos trabalhadores. É preciso organizar a luta dos trabalhadores. No segundo semestre, uma nova greve geral de 48 horas para derrotar a reforma trabalhista e pedir a lei do Lula. Para terminar, companheiros, nessa nova greve, nós não temos que ter ilusão em nenhum vigarista, tipo o Paulinho da Força Sindical, que vai no Congresso, vota a favor da reforma, depois diz que é a favor da greve para trair a nossa luta. Mobilização dos trabalhadores, não a prisão do Lula, volta Dilma! Uma salva de palmas para o companheiro do PCO. Força, ânimo e coragem. Eu não vou me abater. Eu não vou me deixar paralisar por isso. Eu vou continuar lutando. E vou lutar como fiz toda a minha vida. Olá, meu nome é Reinaldo. Sou militante da Aliança da Juventude Revolucionária e do PCO. Nesse mês de julho, estamos organizando a nossa Universidade de Férias, um curso que irá discutir os 100 anos da Revolução Russa. Estamos estudando a teoria e a história da política para fortalecer nossa luta hoje, um momento fundamental para todo militante, compreender o passado para atuar no presente. Estamos fazendo essa propaganda entre os trabalhadores e entre a juventude operária. Muitos não têm condições de participar, mas como revolucionários que somos, não deixaremos isso obstruir o avanço da consciência dos trabalhadores. Organizamos uma campanha financeira para levantar fundos e garantir a presença desses companheiros. Contribua com quanto puder e ajude dezenas de companheiros a avançarem na luta pela revolução, pelo governo operário e pelo socialismo.